Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Immanuel Kant, filósofo do Iluminismo, século XVIII. Mais especificamente, iremos conversar sobre as categorias. As categorias se mostram em número de 12. Elas são inatas, ou seja, não são adquiridas pela experiência. Você já nasce com elas. Elas são desenvolvidas dentro do seu organismo humano, enquanto ser conhecedor. São estruturas fora de toda e qualquer experiência. Princípios organizadores que moldam a experiência sensível. Moldam a experiência que nós temos do mundo circundante, a experiência que nós temos do mundo à nossa volta. As categorias nos permitem compreender e organizar tudo o que nós percebemos deste mundo que nos cerca. As categorias são fundamentais para a experiência cognitiva humana. Elas são deduzidas. E esta dedução se dá por meio da dedução transcendental em Kant, que tende a justificar a aplicação das categorias ao conhecimento empírico, o conhecimento que nós obtemos da realidade circundante. Essas categorias estão vinculadas ao sujeito conhecedor, a mim, a você, a todas as pessoas. Ao modo deste sujeito conhecedor perceber, organizar e conhecer o mundo que o cerca. Essas categorias são gnosiológicas. Aqui eu faço uma referência à gnosiologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Estou me reportando a como nós conhecemos, e não sobre o estudo do objeto, que seria a ontologia. Não, o estudo do ser, não. É a forma como nós conhecemos o mundo. São princípios fundamentais, aplicados pelo entendimento, visando organizar a informação provinda dos nossos sentidos, a audição, a visão, o tato, o paladar, possibilitando o conhecimento. Veja, eu tenho aqui no canal uma playlist, Sócrates, Platão e Aristóteles. E um dos vídeos do Aristóteles, nós falamos sobre as categorias na lógica de Aristóteles. Vale a pena você ver. Talvez você já tenha visto o vídeo ou tenha ouvido falar das categorias do Aristóteles. Não é a mesma coisa em relação à categoria do Kant. A começar, o Kant tem 12 categorias, divididas em 4 grupos ou classes. São todas deduzíveis e são essenciais, você não tem como retirar uma ou acrescentar outra. Mas veja, o Aristóteles é uma listagem de 10 categorias, sendo que uma dessas é a substância, então na verdade o certo seria 9 categorias e não 10. Por quê? É como se fosse sujeito e predicado em Aristóteles. E o sujeito seria a substância. Então, todas as outras 9 são aplicadas à substância. Então, na verdade, eu tenho 9 predicados que vão se aplicar a um sujeito. Seriam 9 categorias. Não deveria incluir a substância entre elas. Mas as listagens que nos chegaram por meio da história nos trazem de 8 a 10 categorias. Aí outra questão. Substância está sempre presente na listagem das categorias. Mas algumas das categorias estão ausentes. E isso não atrapalha em nada a tábua das categorias de Aristóteles. Você pode retirar uma, colocar outra, não atrapalha. Ao contrário da de Kant. São 12 e continua sendo 12. Elas têm um sentido e um significado por serem 12. Estas 12 categorias em Kant são deduzidas. Não se trata de uma mera listagem de possíveis categorias, como em Aristóteles. As 10 categorias em Aristóteles
são classificações fundamentais para a lógica e também a ontologia. Lembra que ainda há pouco eu falei que o Kant, as 12 categorias estão vinculadas à gnoseologia, à teoria do conhecimento, ao objeto. Eu não estou voltado para o objeto, e sim para o ser conhecedor, aquele que conhece o objeto. Em Aristóteles não. Estou voltado para o ser, estou voltado para o objeto. As 10 categorias são aplicáveis ao objeto e não àquele que conhece o objeto, o ser conhecedor. Então, em Aristóteles, essas 10 categorias, elas não possuem uma relação específica entre elas mesmas. Elas são aplicadas ao ser, tá? Ao objeto. Elas são, portanto, ontológicas, referente à ontologia. Mas voltemos então às 12 categorias de Kant. Já mostramos que elas são diferentes das 10 categorias presentes em Aristóteles. Agora cabe acrescentar que elas estão divididas em 4 classes ou grupos de juízos. Ou seja, a quantidade, qualidade, relação e modalidade. Para cada um desse grupo de juízos, nós vamos ter 3 categorias. Vamos então explicar uma a uma. As categorias dentro da classe ou grupo da quantidade são 3. Unidade, pluralidade e totalidade. Quando eu falo em unidade, eu estou considerando o objeto como sendo um. Veja, este óculos, quantos óculos eu tenho na minha mão esquerda? Um óculos, certo? No entanto, você está considerando isso aqui como um objeto. Aqui, no entanto, eu tenho, ele é formado por várias partes. Tem a haste, tem a lente, tem esse negocinho que eu não sei o nome, que fica aqui no nariz, não? Tem várias partes aqui, mas você considera como um óculos. Tá? Então, você está considerando aqui como um. É uma unidade. Tá? É uma rosa dentro de um buquê de flores. É uma unidade. É uma árvore, uma única árvore. É uma macieira dentro de uma floresta. O que nos lembra a segunda categoria, que é da pluralidade, que é a multiplicidade de objetos. Da mesma forma que eu tenho um óculos aqui, eu podia ter 3 ou 4 óculos. Da mesma forma que eu posso falar em uma árvore na floresta, eu posso falar em 100 árvores dentro da floresta. Então eu tenho a multiplicidade de óculos, a multiplicidade de árvores. E tem também a totalidade, tá? Ou seja, a floresta com todas as suas árvores. Eu vejo como um todo. Tá? São todos os objetos de um determinado conjunto. Todos os alunos de uma escola. Todas as partes que compõem um carro. Eu vou ver o quê? Uma totalidade. Eu vejo um carro. Tá? Mas o carro vai ter rádio, vai ter banco, vai ter volante. Tem um monte de coisa ali dentro. Mas eu vejo como um carro. Então a totalidade de objetos que compõem um determinado conjunto. Tá? Todos os alunos de uma determinada escola, todas as árvores de uma determinada floresta, eu vou ver como uma floresta. Então o todo que compõe aquilo. Unidade, pluralidade e totalidade. Agora vamos para classe ou conjunto ou grupo dos juízos sobre a qualidade, que são realidade, negatividade e limitação. Realidade é quando eu afirmo que algo existe, tá? Como sendo real. Tá? A cor de uma flor. Aquela flor é vermelha, aquela flor é rosa, aquela flor é azul. Então eu estou afirmando, tá, uma qualidade desta flor como sendo algo real. Então eu posso ver como a qualidade de um sujeito. Então eu posso ver como um predicado. Qual o predicado que eu vou dar para esse sujeito? E se eu for buscar, por analogia, uma contribuição de Aristóteles, eu já expliquei que Aristóteles é diferente de Kant. Mas para facilitar, vamos buscar uma analogia. Eu posso pensar a realidade como o acidente. Quando eu penso a realidade como um acidente,
eu penso como aquilo que pode estar presente, mas também pode estar ausente do sujeito. Tá? Então, se eu digo que Sócrates possui uma barba, esta barba se mostra como algo real, tá? Uma realidade, mas ela poderia estar ausente também. O Sócrates não tem uma barba. E negatividade, que seria a quinta categoria em Kant, seria a negação. Enquanto na realidade estou afirmando, na negatividade estou negando. Negatividade é afirmar que algo não existe. Como eu dei o exemplo da barba, que o Sócrates não tem barba. Estou negando a essência de uma qualidade a esse sujeito, a este objeto. E a limitação, essa sexta categoria, é afirmar limites entre objetos ou entre conceitos. Na verdade, estou falando de mensurar, em medir. Tá? Eu posso dizer que a água está mais quente ou que a água está mais fria. E que há um limite. Tá? Porque a água, quando chega a 100 graus centígrados, ela começa a evaporar. Tá? Então tem um limite para o calor dentro desta água. Então eu posso falar em limitação no limite, mas também na mensuração, tá? Em que uma determinada qualidade pode ou não estar presente naquele objeto. E aí entramos então na classe ou grupo da relação, onde nós vamos ter a inerência ou a subsistência. Ou, se você preferir, alguns comentadores chamam de substância e acidentalidade. Ora, é quando eu considero a relação entre as partes de um mesmo objeto. Veja, há certas coisas que são a substância, tá? Ou seja, elas que são realmente o objeto. Outras não. Um livro, vamos pensar num livro, vamos dar um exemplo para aclarar. Se eu pensar num determinado livro, ele tem uma história. Então a sua substância é a história que está ali, é o enredo, é o conteúdo, é o pensamento que está sendo transmitido por uma determinada linguagem. Isso é a substância do livro. Agora, o que seria a acidentalidade? Ora, o livro ele pode estar com uma capa azul, uma capa preta, uma capa vermelha. Ele pode estar com páginas de papel mais grosso, páginas de papel mais fino. Eu posso imprimir o livro desse tamanho, ou desse tamanho, fazer uma edição de bolso. Eu posso pegar o mesmo livro e não colocar ele no papel, colocar ele em formato eletrônico, para que você leia numa tela de celular ou de computador. Então veja, a substância é o conteúdo, é o pensamento, é a história que está naquele livro. Agora, o acidente é tudo que pode variar, tá? Sem afetar a substância. Beleza? Então vamos à oitava categoria, que é a da causalidade e dependência, ou mais conhecida como causa e efeito. É considerar a causa e o efeito entre eventos, tá? Na sua sucessão no tempo. Ou seja, se você estava descalço caminhando pela rua e deu um chute numa pedra que você não viu e ficou com uma dor tremenda no dedo do teu pé, esta dor é consequência, é efeito da causa. Qual foi a causa? A topada que você deu com o dedão do pé na pedra. Então há uma sucessão de fatos, causa e efeito. Beleza, gente? Num jogo de sinuca, ao você usar o taco e acertar uma bola, essa bola acerta outras bolas e todas começam a se movimentar. Causa e efeito. A nona categoria seria a da comunidade, ou também chamada de ação recíproca, ou reciprocidade, que é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de considerar as interações entre diferentes objetos ou diferentes eventos. E aí chegamos ao grupo ou a classe da modalidade. Na modalidade nós vamos ter, em décima categoria,
que seria a possibilidade ou a impossibilidade de algo, que é a capacidade que nós, seres cognoscentes, temos de considerar se algo é ou não é possível. A 11ª categoria, em Kant, seria a da existência ou da inexistência de algo. É a capacidade que nós possuímos, enquanto seres humanos, de considerar se algo realmente existe. Ou seja, a existência ou não do próprio sujeito da frase. Tá? Veja, apesar das diferenças conceituais que eu já expliquei entre Kant e Aristóteles, se formos buscar uma contribuição de Aristóteles, nós estaremos falando de quê? Da substância. A substância, Sócrates, por exemplo, Sócrates pode ou não pode estar vestido, pode ou não usar uma determinada roupa, pode não ter barba, pode não ter os olhos dessa ou daquela outra cor, sem afetar o que? A substância. Então aqui, quando eu falo existência ou não existência, eu estou falando existência ou não existência do Sócrates, do sujeito da frase, e não de uma determinada qualidade que ele possa possuir. Tá? Eu estou falando na existência ou na inexistência de um buquê de flores. Tá? Na existência ou na inexistência de uma rosa dentro desse buquê de flores. Ou seja, é o próprio sujeito da frase que existe ou não existe, não as qualidades que esse sujeito possa ter. A categoria seria da necessidade ou contingência, que é a capacidade que nós, seres cognoscentes, seres humanos, possuímos de considerar se algo é realmente necessário ou se algo é contingente. Quando eu afirmo que algo é necessário, significa que não importa o que venha a ocorrer, aquilo vai continuar sendo aquilo. Veja, o mundo pode acabar, mas 2 mais 2 vão continuar sendo 4. Se a namorada do Pedro vai estar usando ou não um batom vermelho, é algo contingente. Ela pode usar um batom de outra cor. Ah, mas durante 10 anos ela sempre usou batom vermelho. Então eu tenho certeza que ela vai usar batom vermelho. Tudo bem, durante 10 anos ela usou batom vermelho. Agora, algo impede ela de botar um batom azul? Rosa? Amarelo? Sei lá, da cor que ela bem entender? Não. Agora, durante 10 anos, 2 mais 2 foi 4. Algo impede que daqui a 10 anos de um dia, 2 mais 2 seja 5, 6 ou 7? Pensa bem. E daqui a 100 anos? Ah, mas daqui a 1 bilhão de anos, será que 2 mais 2 vai deixar de ser 4? Então essa é a diferença entre contingente, que pode ou não pode ocorrer, e necessário, que inexoravelmente, obrigatoriamente, vai de fato ocorrer. Então veja, estas são as 12 categorias presentes em Kant, tá? Divididas em 4 classes. As classes são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. E as categorias: 1, unidade; 2, pluralidade; 3, totalidade; 4, realidade; 5, negatividade; 6, limitação; 7, substância e acidente; 8, causalidade e dependência, ou causa e efeito; 9, ação recíproca; 10, possibilidade ou impossibilidade; 11, existência ou não existência; 12, necessidade ou contingência. Gente, era isso que eu tinha a falar sobre as 12 categorias em Kant e a sua diferença conceitual com as 10 categorias em Aristóteles. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Deixe o teu comentário no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais.